aqui, presidente, o que efetivamente se discute, o objeto principal da controvérsia, está em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da nova lei, em 26 de novembro de 99, se esse segurado pode optar para o cálculo do seu salário de benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29.1 e 2 da Lei 8.203, quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no artigo 3º, de uma regra transitória, por assegurar um benefício mais elevado. Essa é a discussão que já foi ontem trazida pelo eminente ministro Nunes Marques. Há uma regra transitória, mas há também uma regra definitiva que, em alguns casos, acaba sendo mais benéfica do que a própria regra transitória. A regra definitiva, isso é importante salientar, a regra definitiva ela é mais penosa do que a legislação anterior. E para essa transferência entre a norma anterior, que era a mais benéfica, e a mais penosa, houve uma regra de transição. Só que, em alguns casos, essa regra de transição acaba sendo pior para o segurado do que a própria regra definitiva. Antes de entrar no mérito, rapidamente, aqui é importante afastar a preliminar, porque o INSS arguiu ofensa à cláusula de reserva de plenário, ou seja, arguiu ofensa à súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado o artigo 3º da Lei 9876 com base em fundamento constitucional. Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui para falar com você sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda que, meu amigo, essa semana foi uma semana de decisão. Porque nós falamos assim? Porque a esperança é a última que morre. Então, você sabe que a revisão da vida toda tá dando um caldo, né? Porque você vê que são decisões lá do Supremo Tribunal Federal. Desde já eu quero agradecer a participação de vocês aí que têm deixado comentários. Você que tem participado conosco no dia a dia do nosso papo aqui. Por quê? Porque isso é importante. É importante. Às vezes, você está aqui participando, está deixando seu comentário, e esse comentário seu está chegando lá longe, aonde eles precisam saber que você, hoje, você recebe o salário mínimo, mas poderia estar ganhando bem mais do que você ganha hoje, não é verdade? Mas o que acontece? Existem muitas informações desencontradas e nós não podemos ficar ali empenhado nessas informações. Por quê? Porque a revisão da vida toda, ela tem um foco. E tem pessoas que jogam para um lado, outras jogam para o outro. Nós sabemos que se a gente disser assim, o governo não tem condição de pagar a revisão da vida toda. Você, meu amigo, você que me acompanha, você que está junto com a gente, você acha mesmo que o governo não tem condição de pagar a revisão da vida toda? Você acha isso? Não, deixa nos comentários aí. Porque você tem visto o que eu tenho colocado aí, a fala dos ministros. Eu tenho colocado um pedacinho, né, do julgamento, sessão do julgamento lá do Supremo Tribunal Federal. E quando eu coloco um pedacinho ali das audiências, é porque tem os amigos que estão chegando agora do canal. Você sabe que a gente é igual uma cortina, a gente vai e volta. Então, tem os nossos amigos que estão chegando agora no canal e desconhecem, muitos desconhecem. Porque sempre que eu tenho tempo, eu dou uma lidazinha aqui no que os comentários. Então a gente passa
a conviver com vocês, a gente passa a ter um elo com vocês. Por quê? Porque é muito importante isso. Você está deixando teu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua opinião. Nós não estamos aqui para ofender ninguém. Nós não estamos aqui briga de partido político. A gente não está aqui nesse intuito. A gente está aqui falando, trazendo a informação. Por quê? Porque a gente quer ganho de causa. A gente quer ver uma conquista, né? Aqui no canal do YouTube você vê que aqui temos aqui advogados falando para vocês, trazendo a informação. Você vê que tem aqui amigos, né, aqui do canal que participam, que o advogado dele disse que já era a revisão da vida toda. Agora, pergunto eu para você, você ganhou a revisão da vida toda. A revisão da vida toda não transitou em julgado. Como que eu vou dizer para você que a revisão da vida toda já era? Eu não posso dizer para você em si que a revisão da vida toda foi ganha, porque eu estaria mentindo, eu estaria sendo desonesto com você. E a coisa mais triste que é a gente ser desonesto, não é verdade? Mas a gente sabe que a revisão da vida toda é um processo que está demorado. Eu entendo isso. Mas não é culpa do advogado, não é culpa do seu advogado, não é culpa que a gente vai colocar nas informações que a gente está tentando trazer para vocês. A culpa fica no sistema. Por quê? Você sabe que o judiciário ele funciona de várias formas. Então você vê quando a gente fala aqui sobre um processo trabalhista, que é um processo demorado. Olha só, eu falei aqui, eu não sei se você que acompanha o vídeo, se o seu advogado hoje entrar com um processo trabalhista, hoje, no mês de novembro, seu processo, normalmente, por sorteio, ele vai cair lá para junho, maio ou junho do ano que vem. Olha só, olha a demora de um processo. Você vê a morosidade de um processo, dependendo da vara, dependendo do estado que você se encontra, esse processo demora. Pode até um milagre ele ser antecipado, mas normalmente leva meses. E quando esse trabalhador ele comparece lá na audiência, o que acontece? Lá vai o preposto, lá vai o advogado da empresa e vai o seu advogado e você, né? O seu advogado representando você e as testemunhas. E normalmente essa é a primeira audiência que esse trabalhador vai ter. E de repente essa audiência não chega a um acordo e marca-se para mais meses lá na frente. E como fica a vida desse trabalhador? Então você sabe, quando eu falo isso aqui, é porque eu já vivi essa situação. Então quando eu trago essa informação para você, é o que eu tenho, né, para falar. Porque às vezes você perde até um processo porque o seu advogado não recorreu, porque o juiz ele dá um despacho e ele dá 10 dias, 15 dias, 5 dias e de repente o seu advogado ele não acompanha o processo e ele perde aquele processo, porque se aquele processo transitar em julgado, ele perde o processo. Então o que acontece? Quem fica no prejuízo? É você, é o trabalhador, é o aposentado. Então você vê que você estando por dentro da notícia, você estando acompanhando a notícia, você tem condição de acompanhar também o teu processo, para você saber como o teu processo está hoje. Como está o teu processo da revisão da vida toda? Você já olhou lá para você ver se você não está recebendo tutela antecipada? Você já olhou lá para ver o andamento do teu processo, se ele está parado em repercussão geral?
É porque, infelizmente, temos os advogados bons e temos advogado mau. Temos mecânicos bons e temos mecânicos maus. Infelizmente, essas coisas acontecem. Às vezes você contrata um advogado e o advogado lhe dá garantias. Ele nem olhou o processo, ele nem olhou o que ia pedir lá naquele processo, mas ele já está dando falsas esperanças para o cliente. Por quê? Porque ele quer pegar aquele serviço para fazer. Mas quando ele pega, normalmente, ele quando se depara numa primeira audiência ou numa audiência que nem está o pé, o andar da carruagem da revisão da vida toda, ele vira para o cliente e diz assim, ó, revisão da vida toda já acabou. É muito fácil eu chegar aqui e dizer para você que a revisão da vida toda já acabou. Você vê, tivemos aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal da correção do FGTS, não foi? Que ia beneficiar o meu amigo aposentado, o meu amigo trabalhador. Aí tiveram o julgamento e todo mundo falando, entra com processo, vem para cá, vai para lá, e vamos entrar com processo, não perca a oportunidade, falaram. E o que aconteceu? Aí chegou na hora do julgamento, disse que o FGTS havia sido causa perdida. E aí, como é que ficou? Agora já não voltou aí falando, né, sobre a correção e as perdas de novo, e é um processo, a correção e as perdas do FGTS. 10 anos, não é 10 dias. Quantos trabalhadores, quantos aposentados já morreu e não vira a cor desse dinheiro? Não é verdade? E nós vamos ter que pedir a Deus para que Deus nos dê saúde e força para a gente poder, se sair alguma coisa, a gente vê, né? Porque é muito triste, é muito doloroso quando a gente se depara com isso. Então tem advogados, a correção do FGTS acabou, não precisa procurar mais e tal. Aí você que entrou com o processo, aí você deixa para lá, você não procura mais. Aí o que acontece? Aí vai sair lá, ó. De repente sai uma causa lá em RPV, em precatório, e de repente ele nem te comunica. Você deu, né? Você assinou tudo para ele, você deu para ele poderes, e ele tem realmente os poderes. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar o processo só lá na mão do advogado, porque o advogado ele tem os compromissos, outros compromissos, ele tem muita coisa na cabeça dele. Aí o que ele faz? Ele às vezes passa despercebido, às vezes é um feriadão como esse agora, passa despercebido e ele não vê para ele recorrer. Aí o que acontece? Não recorreu dentro do prazo, perdeu. Aí o juiz lá firma lá e transita em julgado, e lá se foi uma causa, às vezes, de 100 ou de 50 mil, e foi pro ralo. Eu estou dizendo isso porque eu já me deparei com isso. Eu já me deparei com essa situação. Então, e tenho provas disso, né? Eu não preciso chegar aqui e ficar mentindo, entendeu? Aí você vê, aí você perde um valor, fica anos correndo atrás por causa de se perder um prazo de recorrer. E na calada da noite você viu o teu processo transitar em julgado. Então são coisas, meu amigo, que você, meu amigo, que é aposentado, tem que ficar ligado, porque você trabalhou em área salubre, você trabalhou em área de risco, numa metalúrgica, numa siderúrgica. Você, meu amigo, que está chegando agora, não pode desistir, não podemos desistir. Pode as pessoas falar que já acabou, mas nós não podemos aceitar. Agora, nós sabemos que temos aqui a turma que estão doido que acabe, tão doido que
Não sei porquê, de repente não está com processo, não fez o processo, o advogado não entrou com o processo. Né? Tem pessoas que estão com processo, era para estar com processo lá na justiça, o processo está dentro da gaveta. Então, meu amigo, é muito difícil essas decisões que a gente espera, né? Espera ter uma boa aceitação. Meu amigo, desde já eu peço a você, está acompanhando o vídeo, se você puder, você se inscreva no canal, porque quando sair os meus vídeos, ele vai chegar até você. Você que está chegando agora, mais uma vez eu vou falar, que o meu canal ele não fala só sobre a revisão da vida toda. Ele é um canal que fala sobre outras coisas, outros temas. É notícia, eu trago a notícia, a informação, é um pneu furado, eu vou trazer aqui para você, entendeu? Então você está ligado na notícia, está na informação. Nós, como eu falei no começo, nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para somar. Porque, meu amigo, a gente já está cansado, né? Agora como é que eu perguntei a você aí se você acredita que o governo não tem dinheiro para pagar e quantos milhões vai ser para pagar essa reunião aí, quanto vai ser o gasto com esse G20? Quantos milhões? Você sabe, você tem ideia de quantos milhões vão ser? É porque, meu amigo, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro e se vai muito dinheiro. Aí quando pergunta para o aposentado ganhar aumento de salário, aí não pode. Aí o aposentado que ganha acima do salário mínimo não tem direito a ganhar um aumento justo, digno. Não tem. Mas e aí? Quando se fala de dinheiro, meu amigo, para eles tem. E agora? Para o trabalhador, esse cara que perdeu aí 20 anos, 15 anos da sua contribuição e ficou sem ver, aí hoje está amargando, ganhando o salário mínimo. É justo isso? Eu pergunto para o meu senhor, para a minha senhora, é justo isso? Então, quando você deixa o teu comentário, a tua participação aqui, isso é muito importante. Por quê? Porque eles têm que entender isso, que você não está satisfeito, né? Que nós não estamos satisfeitos. Então, nós estamos trazendo aqui informação, que informação é importante. Informação nós precisamos trazer. Então, meu amigo, não fica chateado comigo não, porque às vezes eu coloco um vídeo aqui, eu coloco aqui julgamento do Supremo Tribunal Federal, umas partes, uns pedacinhos, é porque estão os nossos amigos chegando, e tem os nossos amigos lá do interior, que ele não acompanha nada, e agora ele passou a acompanhar, então ele está aqui ligadinho com a gente. Então isso é muito importante, isso é muito importante para nós. Então, de repente, você está vendo o vídeo e passa lá, né, um começo lá dizendo o que está acontecendo, né, a fala do ministro que vota a favor, aquele que vota contra. Isso é muito importante. Então eu agradeço a todos vocês. Agradeço desde já a companhia de vocês. E vamos ficar juntos. E não vamos deixar desistir essa revisão da vida toda. Espero poder, né, trazer aqui a informação importante. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.